Olá, tudo bem? Espero que sim. Você está no canal Palavra e Testemunho e eu sou o pastor Oswaldo Santana. Seja bem-vindo. Esse canal é um canal onde nós costumamos deixar uma palavra, contar um testemunho ou contar uma experiência, né? E porque quem serve a Deus tem muita experiência para contar. Mas nesse episódio eu quero ler uma palavra aqui que se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, que tem aqui escrito sobre o tema A ressurreição do filho da viúva de Naim. Olha o que está escrito. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com eles os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo ao Senhor, compadeceu-se dela. Ele disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Olha só, é um texto bastante conhecido, onde vai falar dessa mulher que perdera o marido e agora perdera o seu filho. Muito bem. Quando eu olho para esse texto, eu vejo o quanto o Senhor é cuidadoso, porque o Senhor ele estava atendendo uma multidão e quando ele se desloca, a multidão também vai junto. E Jesus ele chega à cidade de Naim, ele chega às portas da cidade quando está saindo para ser enterrado o filho dessa mulher. E naquela época, até bem na época de hoje, eu fiquei sabendo por algumas informações que pelo menos lá na Bahia ainda tem carpideiras. Quem são as carpideiras? São mulheres que são contratadas para chorar. Interessante, né? Isso é antigo. E nesse dia, com essa mãe, não era diferente. Tinha algumas mulheres chorando. Eram pagas para chorar, isso mesmo, recebia para chorar. A Bíblia diz para se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, né? E aqui as carpideiras eram pagas para chorar e elas faziam isso muito bem. Só que Jesus, quando ele chega, ele vai identificar quem é a mãe do menino morto. Porque ele vai chegar e vai falar: Não chores. Mas como? Se todas estavam chorando. Até as pagas, as mulheres pagas estavam chorando. É que Jesus, ele teve o discernimento de enxergar, de ver a mulher que estava chorando de verdade. E ao perceber que essa mulher chorava de verdade, ele falou para ela parar de chorar. Ele não falou para todas as mulheres, ele falou para a mãe do menino parar de chorar. Jesus, ele consegue, tem o discernimento e sabe quem age na sinceridade. Havia uma diferença muito grande das carpideiras para a mãe daquele menino que estava também chorando. Mas Jesus identificou ela. E aí então começa todo o milagre
Bíblia diz que Jesus, ele toca no esquife, para o cortejo, pede para que o menino volte. De repente o menino senta, começa a falar, e a Bíblia diz que ele o restituiu à sua mãe. Esse negócio de restituição só Jesus pode fazer. Esse negócio de trazer vida à morte, só Jesus pode fazer. E Ele faz na tua vida, na tua casa, você que está ouvindo essa palavra, esse canal, saiba que o Senhor, ele tem poder para enxugar suas lágrimas, o Senhor, ele tem poder para restituir aquilo que você perdeu. Basta ter sinceridade. Todas as vezes que for entrar na presença do Senhor, entre com sinceridade, porque Ele se agrada daqueles que são sinceros. E essa mulher, ela teve o pranto, o choro, as lágrimas cessados, porque Jesus mudou a história dela. E Ele também quer mudar a tua história. Eu não sei o que você está passando, o que você tem vivido, mas basta olhar para esse texto que nós lemos agora e você vai entender um pouco mais do que o Senhor é capaz de fazer ao teu favor. E por isso Ele fala para você, não chores, não chores. Está chegando o tempo em que a palavra irá se cumprir, em que diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais choro, nem pranto e nem dor, porque essas coisas já se passaram. Sabe quando isso se cumpre? No arrebatamento. Quando nós saímos dessa matéria, desse corpo, e fomos para a Nova Jerusalém. Lá seremos homens, mulheres, mas com o corpo glorificado. Então não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais problemas. Então ninguém mais vai chorar, vai ser só alegria. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto nós estivermos nessa matéria, nesse corpo, com certeza vai ter dia que nós vamos chorar, vai ter dia que nós vamos se alegrar, mas eu profetizo que a alegria invada a sua casa, a tua vida, a tua família, e que Deus possa restituir. No final está escrito assim que e Deus visitou todo o seu povo. O que vinha a ser isso, né? Porque Ele vai tratar com essa viúva, porque já não tinha o marido, ia perder o filho, como que ia ficar a situação dela? Jesus muda a história, restituindo a vida do filho. E a cidade ficou de maneira muito feliz, porque a Bíblia diz que Deus visitou o seu povo, porque quando acontece um milagre, ainda que seja na casa da frente, do lado ou de cima, sei lá, nós também somos visitados. Por quê? Porque a alegria vem em nossos corações em saber que Deus está trabalhando e que se ainda não chegou a sua vez, pode ter certeza, vai chegar esse dia, vai chegar esse momento em que o Senhor também vai enxugar suas lágrimas, em que o Senhor também vai restituir a tua casa, talvez o teu casamento, talvez o teu filho que está perdido. Nessa noite, através dessa palavra, é porque a noite aqui, através dessa palavra, você está sendo abençoado até os ossos. Por isso, fique com essa palavra, porque se Deus, Ele trouxe a vida a esse menino que já estava morto, imagine o
que Ele é capaz de fazer naqueles que estão vivos, certo? Esse é o canal Palavra e Testemunho. Se inscreva nesse canal, nos ajude a crescer, ative o sininho, deixe um joinha, deixe nos comentários,